A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa leitura diária das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos aí prosseguindo com os estudos deste quarto trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E nesta semana vamos estudar aí a lição de número 8, que tem por data 19 de novembro de 2023, e o título da lição que nós vamos estudar é Missionários Fazedores de Tendas. Queridos, Deus tem levantado muitos missionários por meio de suas vocações profissionais. Isso significa que as profissões desses missionários acabam se tornando aí um meio para abrir portas da pregação em países em que o modelo tradicional de envio seria inviabilizado. À luz do exemplo do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila, veremos que é perfeitamente possível conciliar o chamado missionário com a profissão. Então que o Espírito Santo toque os corações de modo que os contextos profissionais se tornem contextos missionários. Então eu já te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que serve como uma preparação para a lição do próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 13 de novembro de 2023, tem como título: Paulo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Hoje temos 3 textos bíblicos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 34. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 9 ao 12, e primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, que é o que vamos estar lendo neste momento. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Queridos, a igreja precisa de milhares de profissionais cristãos para terminar a evangelização do mundo, como engenheiros, cientistas, empresários, profissionais da saúde, atletas, agricultores, técnicos em informática, especialistas em mídia e educadores de todos os tipos. São os fazedores de tendas, capazes de integrar o trabalho e ser testemunhas no século XXI, assim como o apóstolo Paulo fez no primeiro século. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo defende a sua mensagem em seu estilo de pregação casual, que estavam sob ataque. Ele também responde às perguntas dos coríntios. Mas no capítulo 9, versículo 33, ele inicia a sua defesa formal contra a acusação mais séria contra o seu apostolado, que era o seu trabalho manual. Como a maioria dos escritores antigos, e a maioria dos escritores bíblicos, o apóstolo Paulo coloca a questão principal no centro de sua carta. Ele argumenta sua defesa no meio de uma sessão sobre renunciar a seus direitos por causa do Evangelho. E Paulo diz: esta é minha defesa para aqueles que me examinariam. Nesse ponto, queridos, vamos considerar aí 3 razões para que o apóstolo Paulo, para o seu trabalho físico, para o seu trabalho que era fazer tendas. O primeiro seria a credibilidade. Ele diz 2 vezes, queridos, em 1 Coríntios 9:12 e 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3, e seguintes também, que ele trabalha para não colocar um obstáculo no caminho do Evangelho, para que a sua mensagem e motivação não sejam suspeitas para os gentios. O autossustento do apóstolo Paulo demonstra a sua genuidade. Ele não recebia ganho financeiro. Pelo contrário, custava muito caro. Ele não era um vendedor ambulante da palavra de Deus, ou alguém que pregava para agradar o povo ou com o objetivo de obter lucros. Ele não era identificado com os oradores inescrupulosos que vagavam pelo império, explorando as suas audiências. Ele não recebia dinheiro para poder estar livre de todos os homens. Ele não era devedor de nenhum patrono rico, nem de facção social.
nem de nenhuma pessoa ou facção abastada de Corinto. Que política brilhante isso provou ser nessa cidade. Ele não é devedor de nenhum patrono rico e nem pessoa ou facção social abastada da cidade de Corinto. Outro segundo ponto, queridos, é a identificação, né? O apóstolo Paulo trabalha para se adaptar culturalmente às pessoas, a fim de conquistá-las. Ele se aproxima dos judeus como um judeu, ele aborda os gregos, né, gentios educados, como um cidadão romano de classe alta, trilíngue e multicultural altamente educado. Mas ele se concentra principalmente nos fracos, nos pobres, nos menos instruídos, nas classes mais baixas e nos bárbaros. Esses não eram selvagens, mas todos cuja língua materna não era o grego. E isso incluía aí pessoas rurais ou tribais do interior e muitos escravos estrangeiros. Outro ponto também que devemos levar em consideração era o modelo. O apóstolo Paulo escreve: nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Conforme está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Queridos, o apóstolo Paulo não evangelizou ao acaso. Ele planejou uma estratégia cuidadosa e lançou bases sólidas, como um bom mestre de obras. Portanto, fazer tendas era uma parte essencial do seu plano. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.